Rolou uma polêmica forte nesses últimos 2 dias em que a Smile fez um vídeo dizendo que pobre não deveria ter filho. E muita gente pediu para eu assistir, comentar a respeito e tal. Acho que vai gerar um debate bem interessante, né? Acho que a gente precisa fazer um debate mais sóbrio, mais honesto com relação a isso para pensar algumas dimensões. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, comentar aqui, curtir e também de acessar as aulas de história do curso básico de História de Formação Política que estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Dá uma acessadinha lá porque tem várias aulas maneiras. Vamos lá. Que já se perguntou por que quanto menos condição financeira a família tem, maior é a quantidade de criança. Seja muito bem-vindo, você está no vídeo certo. Antes que queiram falar merda, nossa, a bicha burguesa com essa peruca belíssima na cabeça e esse look de plumas, querendo falar de pobre, minha filha. Provavelmente você não me conhece, tá? Eu já fui pobre muito tempo. Na verdade, tem pouquíssimo tempo que eu deixei de ser. Mas, além disso, eu acho uma discussão importante pra ser feita, não é mesmo? Pro avanço da sociedade. E por mais que possa ser uma drag queen parecendo um carro alegórico discutindo, é válido do mesmo jeito. Hey, eu sou Ismael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não, já, né? Enfim, vamos assistir aí. Eu quero primeiro assistir antes de fazer qualquer comentário. É que esse papo, né, de pobre não poder ter filho é um negócio que é muito corrente, assim, no discurso dominante, né? Como se o grande problema da pobreza, da merda, tal, fosse justamente o fato de que as pessoas em condições sociais desfavorecidas têm mais filhos. Isso daí, para encaixar num discurso do século XIX, é muito fácil. Mas eu acho que isso exprime também uma outra questão interessante, né? Que é justamente a forma de como determinados corpos vão ser vistos, né, na dinâmica das relações capitalistas. Porque, enfim, todo mundo reclama do filho do pobre, né? Mas ninguém reclama da pessoa que tem, da pessoa rica que tem um monte de filho. Alguém vai sugerir para essa pessoa rica que fica tendo filho o tempo inteiro que ela não deveria ter filho? Que não, né? Qual que é a crítica central? Materialidade. A crítica central é, não pode ter filho porque é pobre. Se ligou? Pô, e o problema tá em outro lugar, né? Dizer que pobre não deveria ter filho nunca mais é malthusiano, né? É populacional. Esse assunto viralizou principalmente porque ele virou uma thread. Aonde? No TikTok. Todos os grandes assuntos hoje em dia saem do TikTok fazer o quê? Não tem pra onde a gente correr, é o futuro da internet. E nisso daqui eu trouxe alguns vídeos que a minha equipe de pauta selecionou pra mim. Então, Ismael fez vídeo sobre isso, por que você não reagiu? Então pergunta pra mim, pergunta pro Bruno, que é quem faz as pautas, não eu. A culpa é minha, não é minha. Primeiro vídeo é da Bryce Crystal, lá no TikTok. Como são muitas pessoas, a gente vai deixar na descrição o arroba certinho de todo mundo pra ter todos os créditos devidos, tá? Que eu não sou nenhuma ladra de conteúdo não, tá? Eu, hein? Pobre não pode ter filho. Ok, se você vê como eu tô tirando o direito do pobre ter filho, pondera também com o direito que essa criança não vai ter. Direito à saúde, direito à educação, direito a lazer. Você concordando ou não, essa criança vai sofrer, é um fato. E a criança não escolheu nascer. Agora o pai poderia pensar, nossa, não tenho condições, que tal eu não ter um filho? Nossa, mas meu sonho é ter um filho, ele pode ajudar na casa. Esse discurso de vou ter um filho para ele ajudar na casa, ele não vem de hoje, tá? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas não tinham 2 filhos, as pessoas não tinham 3, as pessoas tinham 18 filhos. Meu pai, por exemplo, tinha 23 irmãos. Graças a Deus eu sou filho único, mas 23, pra vocês terem uma ideia. E é de se questionar por quê, né? Por que será que tem tanta criança, tanto filho e tudo mais? Porque é mão de obra barata. Quando você contrata um funcionário, você tem despesas, você tem obrigações, deveres. Quando você tem um filho, não tem muito bem uma regularização, uma regulamentação pra você fazer aquela criança trabalhar na roça. Meio que é uma zona cinza, que não tem lei sobre isso. E, sinceramente... Não, tem trabalho infantil. Tem, né? Que inclusive, essas relações, né, de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, aumentaram sensivelmente nos últimos anos. As pessoas esqueceram das uvas da Salton. Lembra? Vocês lembram das uvas da Salton? Ó, pra você procurar essa matéria que é incrível, joga lá. Uva, Salton, trabalho, fazenda. Tá? Tá bom? Para uma sociedade machista igual a que a gente vive, é muito mais fácil a mulher parir, ter 500 crianças do que contratar alguém que vai ter que receber o seu 13º, não é verdade? Além de ter um Não, pô. Não, vacilo. Tipo, é uma parada, né? Existe essa movimentação por uma série de fatores. Por uma série de fatores que estão
ligados a várias coisas diferentes. Então, primeiro, existe muito essa questão, né, das pessoas terem muitos filhos muitas vezes, justamente porque não existem aparelhos de instrução que possam ajudar as pessoas a entenderem que elas podem, agora eu vou colocar entre aspas, né, podem considerar isso uma escolha. Porque no caso do Brasil, como o aborto não é legalizado, isso não se torna mais uma escolha. Você mantém a constituição da família burguesa e as suas expressões. Então, tipo, não dá, não é uma escolha, para começar, né? Não é uma escolha para mulher, não é uma escolha para mulher, né? Porque para o homem, muitas vezes é uma escolha, né? Ele só mete o pé. Muitas vezes, como acontece muito. E aí tem um outro elemento que também é pensar que uma parte considerável, né, desse processo histórico, né, de várias pessoas, das pessoas terem muitos filhos, diz respeito à necessidade da continuidade dos mecanismos de reprodução social do trabalho. A necessidade de sobrevivência. Sobrevivência. Porque muitos desses filhos que nasceram na roça para trabalhar na roça, sequer sobreviviam. Tá ligado? Quando a gente pensa, né, nos filhos da classe trabalhadora, nas indústrias, na Inglaterra, blá, 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 trabalhar, sabe? Por quê? Porque a relação de produção, a relação econômica disposta naquele contexto exigia isso. Exige isso, tá ligado? E é meio triste, assim, né? Pô, tipo, pensar que muitas vezes a constituição da família passa pelo atendimento dessa necessidade, da necessidade da sobrevivência, da criação, da constituição da propriedade privada. É triste, sei lá, eu acho bad. Filho vai ter o segundo, porque o segundo vai cuidar do primeiro. E aí, coitado do psicológico dessa criança, porque desde cedo já tem responsabilidade. Além de ser privado do básico, saúde e educação, também tem a pressão psicológica. Além da falta de condições psicológicas dos próprios pais, que também estão preocupados com as contas. Até porque um filho vai muito além. Mas aí é isso, né? Não é preocupação psicológica, é preocupação material. Tipo, tudo bem, eu entendi o que a moça quis dizer. Mas percebe, gente, até agora são só problemas de questão da ordem material. Só. Não ter acesso à saúde e educação, não ter acesso a uma creche coletivizada, a um restaurante público, a uma lavanderia pública. Por quê? Porque olha só, o problema também, além da questão das questões que a gente já pontuou, é também com relação ao trabalho doméstico. A manutenção do trabalho doméstico. Porque não existe uma estrutura socializada desse trabalho. Esse trabalho é depositado, sobretudo, nas costas das mães e das filhas, para essa reprodução social acontecer. E sem uma estrutura dessa, é claro que isso vai acontecer em escala geral, escala estrutural. Financeiro, envolve uma carga emocional gigantesca. Mas envolve também financeiro. Gente, você sabe quanto que custa uma criança? Não pra comprar a criança, muito pelo contrário. Pra manter essa criança, gente. Você sabe o preço do leite Nã, do leite ninho, da fralda? Falar estranho que pobre é o que tem mais filhos. O SUS dá anticoncepcional, dá DIU de graça, dá preservativo. Agora a gente tem muito mais acesso à informação, tá muito mais difundido. Mas ainda assim, falar sobre isso é falar sobre falta de educação sexual. Eu vou falando de eugenia, aprender a palavra e tá querendo usar. Pra mim não é sobre eugenia, pra mim é sobre bom senso. Se eu não tenho... Mas, pô... Bom senso não é sobre bom senso, né? Porque é justamente isso. O que é o bom senso? O bom senso. O que é? Porque o bom senso, muitas vezes, é entendido como a expressão do senso comum. Ah, claro. E é uma parada zoada, assim, né? Um negócio meio perverso. Tipo, você não pode ter família porque você não tem condição. Então você priva a pessoa de ter o direito a constituir uma família que todo mundo deveria ter direito. A poder ter uma família, a conseguir dar condições dignas para essa família, e você retira esse direito. Retira esse direito para defender um discurso que é atravessado por muitos outros problemas. Muito piores do que a falta de bom senso. Porque aí tem uma outra parada, né? Tem uma outra parada. O pobre não tem bom senso quando ele tem filho. O rico, muitas vezes, não tem bom senso também quando ele transa sem camisinha. Qual das duas classes tem acesso ao perdão da falta de bom senso? Qual das duas? A classe, um determinado grupo de classe, que vai ter acesso à realização de procedimentos abortivos, em fase avançada, por exemplo, de maneira clandestina. E o pobre? E a mulher pobre? O que ela faz? Agulha de crochê, arame de cabide, citotec sem nenhum tipo de orientação médica, tá ligado? Não tem nenhum tipo de recurso para poder garantir isso. Então é muito curioso, né? Porque a falta de bom senso, de um lado, é perdoado. Tem estrutura. Tudo bem. Por quê? Porque você pode comprar seu aborto. Pode comprá-lo. Tá ligado? A pessoa rica pode comprar ele. E o pobre? O pobre não. Ele não tem escolha, né?
É bem pró-vida, né? Bem Condições de dar uma pró-vida. boa vida pra mim. Eu vou colocar outra pessoa no mundo pra colocar ela pra trabalhar, pra colocar ela pra cuidar de mim no futuro. Eu não poder dar assistência nenhuma, nem financeira, nem psicológica pra ela. Colocar ela no semáforo vendendo bala, vendendo... Esse discurso também, ele é muito culpa da sociedade que a gente vive. De novo, porque isso de, não, eu vou ter um filho porque ele vai ser uma bênção. Tem, inclusive, religiões que até hoje é proibido usar método anticoncepcional. Vocês sabiam disso? E desde pequeno, todos os veículos, todos os filmes, séries, novelas, tudo que é midiático mostra o filho como sendo maravilhoso, como sendo um divisor de águas, como a mulher só vai sentir o verdadeiro amor quando ela tiver o filho. E esse discurso fica na cabeça das pessoas. Que ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem um monte de pobre tendo filho pra ver se consegue ter uma vida melhor, ver se o filho consegue sustentar, a gente também tem a mídia inteira empurrando pra mulher que ela só vai ser feliz quando ela parir. A ideia de que filho é só Isso tem muito, né? Indústria cultural pesada sobre isso. E é muito louco porque é uma perspectiva muito ligada ao capitalismo. Porque a estrutura capitalista só funciona, com perdão da expressão, nesse caso, se a casa estiver arrumada. Para que haja reprodução das dinâmicas das relações de trabalho no capitalismo, é necessário que se mantenham as estruturas de funcionamento burguesa do trabalho doméstico. A manutenção da reprodução social do trabalho. Por isso que é fundamental que a família continue nesse modelo. Uma família que seja de caráter monogâmico, em que as pessoas se veem como propriedade. Porque, na verdade, isso também acontece em algumas relações ditas livres, né? A Alexandra Kollontai tem um texto que eu li ontem sobre isso, que é a relação dos sexos e da luta de classes. Mas são modelos que vão encarar as relações como elementos de propriedade privada. Formas de matrimônio, formas de conciliação que vão garantir a obrigatoriedade dessa reprodução social, pautada por um discurso muito forte da ideologia burguesa, de alma gêmea, romance, de muitas vezes pessoas que vão se vincular permanentemente pelo sexo, que vão se vincular permanentemente sob essa culpa de precisar formar um casal estável, casar e qualquer coisa assim, né? E as pessoas podem casar se elas quiserem. A questão não é essa, né? A questão não é essa. o amor, é por ilusão pra manter pobre, mas pobre continuar tendo pobre pra trabalhar pra rico. Quem achou até o final, comenta agrado. Esse é outro discurso. Sabe quem que gosta de pobre com 6, 7 filhos? Empresário. Sabe por quê? Porque ele consegue, com um salário mínimo, vários funcionários que, sinceramente, não estão se importando onde eles vão se submeter. Porque eles não têm nenhuma projeção do que é viver. Eles sabem o que é sobreviver. Então, com esse discurso e cada vez mais pessoas com pouca condição financeira tendo um Babei o café aqui. filho, mantém-se toda a base da pirâmide, que são pessoas que não têm estudo, projeção de vida, não têm metas, porque elas precisam pagar a conta de luz. E lá em cima, pessoas que, sinceramente, a gente não vão pagar bem um funcionário que pra eles é descartável, entendeu? Então, é muito benéfico para as pessoas que já têm condição e que têm grandes indústrias. Na sua grande maioria, gente, o pobre com 15, 16 filhos, porque é mão de obra barata. Pobre não Gente, o problema não é o pobre ter filho. O problema não é esse. O problema não é o pobre ter filho. Porque trabalho infantil no Brasil é ilegal. Nem deveria existir. Existe. Por quê? Porque não há uma competência política capaz, né, interessada em alterar esse cenário. Por isso. O problema não é o pobre ter... O problema não é o pobre vai ter filho e essa mão de obra vai ser... E ele não poderia ter filho porque essa mão de obra barata significa uma maior utilização do empresário. Não. O empresário nem deveria estar utilizando isso. Para começo de conversa, o problema está onde? O problema está na existência de uma estrutura social e de uma sociedade que permite que um fenômeno como esse aconteça. Esse é o problema. Essa é a questão central. E que gira também em torno, né, da manutenção a partir de um conservadorismo radical, de defender perspectivas que são negacionistas com relação à educação sexual, à transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, à questão de conscientização sobre estudos, tá ligado? Sobre a organização familiar, sobre a organização social. Não existe. Por quê? Porque é um projeto político da classe dominante. O problema não é o pobre ter filho. Não é o pobre ter filho. deveria ter filho. Porque isso não é um discurso eugenista, na verdade é ter bom senso. Se você é pobre e não tem condição financeira nem psicológica para sustentar aquela criança, não tenha filho. Na verdade, falar que pobre não deveria ter filho é ser eugenista, sim.
Gente, isso é dados. A população preta e parda é 2 vezes mais pobre do que a população branca. 70% dos pobres no Brasil são pretos ou pardos. Eu entendo onde você quer chegar. Eu entendo muito, mas ninguém aqui tá dizendo que pobre deveria parar totalmente pro resto da vida de ter filho e só branco deveria ter filho. Eu entendo o recorte. Não, mas aí é outra coisa, né? É outra coisa, porque branco pobre também pode ter muito filho. Ou alguém que é entendido ou não racializado como branco também pode passar por essa questão de ter muito filho, tá ligado? Agora, o que acontece é que dentro desse recorte, quando a gente insere um recorte de raça, a gente percebe que esse tipo de discurso, esse tipo de promoção de discurso acontece muito mais quando a gente faz ou vê essa referenciação a pessoas que são pretas e pardas no Brasil. Porque é meio que isso, né? Isso aí é formado historicamente a partir da escravatura como o sistema principal, não só de trabalho, né, mas de constituição das relações sociais. Preto é descartável no Brasil, como modus usado ou bombril. Existe essa ideia internalizada do descarte da vida preta trabalhadora. É igual a música do Djonga, né? Eles são contra o aborto, mas não é pela vida, né? Porque quando você cresce, eles querem te matar. Então, esse discurso eugenista sobre essa população preta, parda, trabalhadora, ele aparece sob 2 vias. Primeiro, na proibição, né, na ideia de proposição de fim da reprodução para as mulheres. E isso já apareceu em vários discursos, né, de pessoas defendendo publicamente laqueadura, defendendo esterilização. Isso era uma parada que acontecia, gente, tá? Isso é um negócio que acontece. A violência ginecológica, a violência obstétrica é uma parada sinistra. Sinistra. Pô, você tem, né, os próprios registros de hospitais psiquiátricos que faziam processos de esterilização de mulheres. Isso existe, tá ligado? E quem são os grupos mais atingidos, né? É um recorte que não tem como ser feito sem a gente determinar classe social e raça e gênero nesse contexto. Porque enquanto a mulher, por um lado, ela é ideológica e medicamente, né, proibida, medicamente, entre aspas, né, proibida de ter filho, por essa ordem institucional, o homem preto trabalhador, quando ele permanece no lar, né, quando a gente tem também essa questão que você volta para o homem branco trabalhador, que são essas questões que são a própria forma de como o indivíduo se responsabiliza por isso e se entende como um sujeito social por isso, quando existe essa permanência, seja tanto física, é porque, na verdade, o trabalhador ele é perseguido no Brasil. Então, por um lado, existe essa perseguição ao direito à reprodução e à não reprodução também, né? E, por outro lado, a perseguição ao próprio homem preto trabalhador, sobretudo, que é caçado, que é preso, que é encarcerado, tá ligado? 2 vias. Que você tá trazendo, mas eu acho ele um recorte um pouco burro, um pouquinho, porque o que a gente tá buscando aqui não é uma proibição na lei para que o pobre nunca mais possa ter filho. O que a gente tá buscando aqui é que deixe de ser normal a pessoa ter 7, 8 crianças pra ajudar dentro de casa. É isso que eu tô procurando, pelo menos no meu caso, de alguém que sofreu muito com a falta de acesso quando era pequeno. No momento que você quer proibir o pobre de ter filho, você está diminuindo. Fazer um comentário crítico a Ismael, né? Com todo o amor no coração do mundo. Pô, perceba que o problema não é necessariamente vivenciar aquela situação para que você se conscientize sobre qual é a estrutura que a mantém. Porque o problema, de novo, né? O problema está justamente na falta de recursos socializados para garantir a reprodução social da vida, da família. Tá ligado? É isso. Não é uma questão... É uma questão que a impressão pessoal imediata da vivência daquilo não traz a resposta concreta. Não traz. Ela detecta um problema, uma questão, que é a questão material, da ordem material das famílias no Brasil, e a solução que se vai é uma solução do senso comum. Daquilo que foi comumente entendido como senso comum, que é culpar o pobre pela pobreza. Culpar o herdeiro da pobreza pela pobreza. Esse é o problema. População preta e parda no Brasil. Tem alguém aqui proibido alguém de fazer algo? Quando minha filha nasceu no hospital, as enfermeiras e quem trabalhava lá fazia piadas com as mulheres, falando que era o 3º ou 4º filho. Ou quando elas recebem alta, se despediram com um te vejo em 10 meses. Fora a violência obstétrica que ocorre forçando ter parto normal, mesmo sem condições. Cara, é isso, tipo, é um discurso que está presente e está normalizado. Né? Tá normalizado. Tipo...
É isso, sem uma estrutura de educação sexual, sem uma estrutura que legalize o aborto, que crie clínicas públicas, que crie creches, que crie restaurantes, que crie maternidades e blá 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 blá, como que a gente vai alterar essa perspectiva, hein? Tem chance. Uma coisa, gente, não tem ninguém proibindo ninguém de fazer nada não, viu? Eu sou drag, eu não sou policial, não tô matando ninguém não, minha filha. Querendo que as pessoas pensem um pouquinho só. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho, falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né? Dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. É, tipo isso, a culpa é sua, né? Gente, você está culpabilizando a pobreza. Está individualizando a pobreza. E, gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Essa geração vem forte demais, né? Você tá maluco? Você tem que... Ah, jura? Você jura pra mim? Você jura? Não sabia! Que novidade! Nossa, eu achei que quando eu tinha 5 anos de idade e só tinha arroz e feijão dentro de casa pra comer e nada mais, era uma escolha. Você jura? Eu acho muito perigoso esse discurso de querer relacionar uma coisa que não tem absolutamente nada correlacionado à outra, tá? Uma coisa é você dizer que a pessoa não escolheu ser pobre. Isso é um fato. Ninguém escolhe passar por necessidade. Mas outra coisa são pessoas que, mesmo na sua grande maioria, não tendo um amplo conhecimento, tem uma certa noção de que se colocar mais um filho, não vai ajudar. E mesmo sabendo disso, sabendo da dificuldade que teve pra criar a primeira criança, pra criar a segunda criança, às vezes a terceira, às vezes até a quarta, ela decide, mesmo tendo opções, colocar mais um filho no mundo. É porque assim, eu vejo muito que vocês acham que por mais que a pessoa tenha uma condição financeira menor, ela é uma pessoa analfabeta, ela é uma pessoa completamente sem acesso nenhum à informação. Às vezes realmente não tem acesso à informação didática, livros sobre aquilo, né, palestras e conhecimento teórico sobre aquilo. Mas em muitos casos, por mais que a pessoa não tenha conhecimento teórico, ela tem conhecimento prático daquilo. Não precisa você ter feito 12 faculdades para você ver a dificuldade que um filho traz para uma pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas decidem ignorar isso e tem um filho do mesmo jeito. Porque não, filho é bênção. Ah, não, eu não tô conseguindo viver direito, eu tô passando mal aqui de tanto que a minha vida virou um inferno depois que eu tive o primeiro filho. Mas eu vou ter o segundo porque eu acho que vai ser melhor. Óbvio, não é em todos os casos que as pessoas têm informação sobre tudo e etc. Mas em muitos casos tem. Eu acho meio problemático você tratar como se todo e absolutamente pobre que existe no mundo fosse, sei lá, um réptil que não tem conhecimento sobre nada, sabe? Na verdade. Vamos lá, né? Vamos lá. Comentário rápido. Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem nem acesso à informação, né? Não tem acesso à informação e não tem acesso a uma estrutura que possa garantir que esse tipo de evento não aconteça se ela não quiser. Porque é isso. Ah, vai transar, tal, e engravidou. Acontece, tá ligado? Acontece. E aí, voltamos para a questão do acesso ao aborto. Tem hospital que nega a DIU. Olha ali, a gente viu aquele caso da menina que foi violentada por homens da própria família e que teve o direito ao aborto negado. Teve o direito ao aborto negado no seu estado. Teve que ir para outro estado com 11 anos de idade. Tá ligado? Existe uma permeação de um discurso religioso conservador que tem se tornado cada vez mais forte. Nessa perspectiva de ver a família como uma extensão dessa bênção, e de aí promover discursos negacionistas em relação a anticoncepcionais. Tem essa parada toda. Isso existe. Mas, de novo, a inserção no mundo prático não necessariamente vai nos ajudar a desvelar, a revelar todas as evidências que possam fazer com que a gente olhe para aquela realidade e consiga analisá-la. Se toda a aparência representasse essência, toda a ciência seria desnecessária. Então não é porque a pessoa vê aquela situação, porque ela está permeada por vários discursos, ela está permeada pela própria ideia de que ter uma família é o que vai constituí-la como um ser social completo, né? A Kollontai fala isso nesse texto. A mulher, sobretudo a mulher, ela é vista como esse sujeito social que vai alcançar a plenitude da felicidade só a partir da maternidade. E isso é o discurso dominante. Esse é o discurso dominante. A família é uma coisa feliz. Então, sabe? É isso. Tipo, não é só... Eu acho que essa questão, o problema na lógica da Smile, né? Que eu acho que leva a essa
conjuntura, né, de falas muito problemáticas, é de que a pessoa é analfabeta. Ela não sabe ler e escrever. Perfeito. As pessoas não aprendem só pela leitura e pela escrita. Primeiro passo, assim, né? Então, por que essa pessoa não tem acesso a uma política, a uma organização que ajude ela a pensar essa questão? Porque isso não chega. Porque isso não chega. É claro que você poderia tomar cuidado e usar preservativo, poderia tomar cuidado e não sei o que, não sei o que lá. Quem garante o abastecimento de preservativo em todos os lugares em que a gente vê postinhos de saúde cada vez mais precarizados, tomados pela lógica da austeridade, e muitas vezes vai impedir que se tenham recursos básicos, como DIU, preservativo e afins, e pelo discurso religioso, né, conservador, que vai pegar a laicidade do Estado e vai partir no meio, né, negando o DIU, negando o anticoncepcional. Complicado. De falar que pobre não deveria ter filho é ser Porra, vai virar sim. O arroba dela é Revigroichel. Nossa, que nome difícil, minha filha. Mas só dizer que eu vejo seus vídeos, sim. E eu também já fui adventista 17 anos, tá? Então, a gente tá numa situação próxima. Somos irmãos, somos amigas. Gente, isso é dados. Tadinha, não sabe nem o que significa eugenismo, meu pai. Ela vai tentar justificar que esse discurso é Eita. eugenista porque a maioria da população é preta e logo seria eugenismo porque os pretos iriam parar de reproduzir. A pessoa tem que fazer um esforço mental muito grande para conseguir justificar o injustificável. Além de que você nunca vai saber o que é passar uma dificuldade, a gente consegue ver isso pelo fundo do seu vídeo. É fato que a maior parte da população pobre do Brasil é sim preta. E a gente sabe que é um problema histórico, é um problema de reparação histórica. Mas é um sistema que ele não vai acabar. É um sistema que nós não podemos mudar. Pronto. Não, essa afirmação de axioma não pode. Então acabou. Valeu, pessoal. Nós, hein? Obrigado por tudo. Valeu aí, todo mundo. A live. Valeu, gente. Valeu, gente. Falou. Pô, que papinho mais mequetrefe. Que papinho mequetrefe. É, você vê, né? Demorou muito. Foi muito rápido. Essa geração vem forte. Falei rápido demais. Eu não sei quem é Kim. Ah, é a outra menina? Nossa, falei muito rápido, gente, desculpa. Ser pessimista, não, gente, é ser realista. Como é ser realista falar que pobre não deveria ter filho? Pobre, branco, amarelo, asiático, preto, xadrez, azul, roxo. Se você sabe que Mas curiosamente esse discurso incide muito mais sobre as mulheres pretas e pardas do que sobre as mulheres brancas, por exemplo, né? Mas isso, novamente, é só uma coincidência da realidade. a sua condição financeira não lhe permite viver confortavelmente, você quer ter um filho, você é sim egoísta. Nós não vamos conseguir mudar o sistema econômico que nós vivemos, por mais que a gente proteste, por mais que levantemos bandeiras. Sabe por quê? Porque quem manda no mundo é a elite. Então, quando a elite não quer, não vai acontecer. Tem que falar isso pros Romanov. Oi, Romanov. Como é que vocês estão? Quando eu falo em elite, não pensem que é as pessoas que ganham 15, 20 mil reais, não. São pessoas que ganham uma quantidade de dinheiro que você nunca vai conseguir nem calcular. Nosso mundo é feito de exploração, o nosso mundo é feito de injustiças. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai se adaptar. E já joga a toalha, né? Já esquece, né? Esquece. Por mais que a gente fale de políticas públicas, por mais que a gente fale de como é necessário a gente reinventar as coisas, há quanto tempo as pessoas estão falando sobre isso, escrevendo sobre isso, lutando sobre isso e não muda? E por que não muda? Porra, moça, peraí. Aí você viajou na Little Potato. Você viajou na Little Potato. O marxismo existe há 160 anos. 170 anos. Já pararam pra pensar nisso? O Manifesto Comunista foi escrito em 1848. 1848. Dali a menos de 70 anos, rolou a primeira revolução de caráter socialista baseado nessas perspectivas e que durou até 91. O bagulho é muito recente, pô. A gente tá falando, né? Quando a gente tá pensando, né? Vou pensar aqui do ponto de vista de organização escolar da história, né? A gente tá pensando em história, a gente tá pensando em 10 mil anos, 8 mil anos. Desses 10 mil anos, considerando aí a Revolução Agrícola, Neolítico, sei lá, foda-se, né? 10 mil, 100 mil, foda-se. Foda-se, né? Considerando aí esse período, a gente tá numa parcela que não representa tipo 1% do tempo da humanidade. 1%, 1,5%, 1,5%. A gente não viu nada, tá ligado? É que é isso, é que na nossa perspectiva olha só que louco, a nossa visão de vida individual, 150 anos é uma vida, mas pra história é nada. Olha como esse movimento é avançado, percebe?
Olha como essa ideologia, essa perspectiva, essa análise científica da realidade, ela é avançada ao ponto de ter conseguido mobilizar as pessoas em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. E não só na União Soviética. No mundo todo. No mundo inteiro. Tá ligado? Paris, Rússia e todos os países do Império Russo. China, Vietnã, Cuba, Laos, sabe? A Alemanha, a Itália, a Grécia, o Brasil, as Filipinas, a Indonésia. Porra, muito foda. Muito foda, velho. Mas é isso. Olha como ideologia é uma coisa forte. Olha como a gente naturaliza discursos sem a gente nem pensar na contextualização deles. Só isso. Nunca deu certo, nunca vai dar certo, é isso aí. Olha o tempo, mano. Tá maluco, velho. Tá maluco. Porque os poderosos não vão permitir. É exatamente isso que me bate às vezes com isso de não, a gente não pode falar. É uma frase muito tabu. A gente tem que mudar o sistema. Como se fosse muito simples, né, minha filha, mudar o sistema. A gente tá há tanto tempo fazendo sabe o quê? Tentando ver se vão deixar ou não o viado ser visto como gente. E de novo, é uma luta da ordem recente. Ainda mais pensando, né, nessa perspectiva da aceitação do discurso civil, que no Brasil ganha muita força nos anos 2000, mas considerando que as lutas dessas comunidades, as comunidades LGBT, datam lá de Stonewall. E muito antes também. Mano, a União Soviética foi o primeiro país a descriminalizar a homossexualidade no mundo inteiro. Isso não é avançado? Mas é claro, numa ideologia que se construiu durante 300 anos, a ideologia burguesa, que vai se adaptando e tal, ela vai atacar para poder atacar essas bases. Por isso que é difícil. Claro que é difícil. Porra, se fosse fácil já teria feito. Né? Vamos ver se a população e o sistema vai permitir a mulher trans viver mais de 35 anos. Mas aí a questão é essa. Não é a sociedade e a população que tem que deixar. É a organização das mulheres trans, é a organização das pessoas trans, é a organização das LGBTs, é a organização das mulheres, é a organização de todos os grupos sociais de trabalhadores que precisam transformar isso numa pauta imposta, intransigente, porque diz respeito à unidade básica da vida, diz respeito ao reconhecimento como sujeito. Intransigência das nossas organizações. Que a sociedade não vai deixar. Que se dependesse da sociedade, isso não aconteceria, pô. Mas por que a grande maioria da sociedade brasileira não apoia, né? Ou tem esses pensamentos e tal? Porque ela é conservadora? Porque ela é conservadora? Não, pô. Porque ela vive dentro de uma estrutura política, de uma estrutura ideológica, que vai, sobretudo a partir da difusão de um certo discurso de religiosidade, mas que é ligado também ao pensamento conservador das classes dominantes, transformar esses discursos em discursos naturais. De que pobre não pode ter filho, de que bandido bom é bandido morto, que representam a continuidade da reprodução da sociedade escravocrata que a gente tem, né? Enfim, e tudo isso. Vamos ver. Mas não, agora não pode falar isso, porque isso vai acabar com tudo, vai explodir o Brasil inteiro se você falar essa frase de pobre não pode ter filho. E é muito... Achei que era comunismo. Mais fácil você mudar um sistema inteiro. Eu acho... Acho não, eu tenho certeza. É que o cabelo dela tá muito bonito. Tá bem escovado, né? Tia Maia via Twitter. Olha o cabelo preenchidíssimo. Obrigado, @manualcabelo. Gente, quando eu vi essa foto, eu fiquei incrédulo. Juro por Deus. Que isso não tem muito tempo. Tem o quê? 2 anos? E a diferença é muito gritante. Credo. Não gosto nem de imaginar. Não me faz bem. E óbvio que se eu tô aqui falando de cabelo, esse sem pelos preto, loiro, 2 centavos. Tá aqui no dia 28 de fevereiro. Selfie love, cabelo de eu. Não é da noite pro dia que o cabelo nasce falando. São 4 passos. Tá, um pouco responde todo. Esse que o seu. Aí todo. 4. Seu até por mais todo. Vou ter que assinar manual, gente, não vai ter jeito. Que é quando os resultados eu não. Pô, se a Ismail recomendou o produtinho, eu, infelizmente, é isso. E comenta, porque eu sou ano que vem, tá? É publi, vocês juram? Sabendo disso, Mas já ter acabado, tá? Dito isso, bora pro vídeo. sabendo disso, sabendo que isso não vai mudar, Mas sabendo. que vai ser uma cadeia sem fim essa situação de pobreza, de miséria, você vai escolher continuar. Desculpa, mas isso é burrice. A gente tem que mudar o discurso porque as coisas não estão indo pra frente. Vamos começar a conscientizar as pessoas. Vamos começar a falar, essa aqui é a sua realidade. Dificilmente você vai conseguir sair dela porque não depende de você. A meritocracia, amor, ela não existe. Então pra que você vai fazer com que outras pessoas vivam da mesma forma que você? Caralho, é o duplo twist carpado, né?
Você nega a meritocracia, aí você fala, a meritocracia não existe, né? Porque você é um merda. Não, claro que ela não existe, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Por mais que você trabalhe, porque você é um bosta, tá ligado? Não, e é aquele bagulho, né, pô? Depende da gente. Depende da gente. Não depende só da gente. Mas depende da gente, pô. Se negar a responsabilidade é a capitulação. Depende da gente, pô. E por isso que é angustiante. Porque a gente tem um papel de responsabilidade nessa parada. Mas se torna mais angustiante quando a gente pensa que é sobre a gente, né? É sobre eu mostrar como eu sou revolucionário, como eu sou não sei o que lá. Não, pô. Não tem a ver com mostrar nada. Tem a ver com a vida prática. Tem a ver com a filosofia prática. É isso. Filosofia prática. Tem a ver com a forma de como a gente age, de como a gente está inserido no mundo, de como a gente discursa, de como a gente faz todas as coisas. Não porque a gente diz que, mas porque a gente mostra que faz, né? Mostra que está inserido, que está pensando, que está elaborando. Depende da gente, pô. Não depende só da gente, mas depende da gente. Porra, se não depender, fudeu, né? Pobre de ter filho, vocês... É isso, ninguém vai lutar pelo socialismo, pela mudança da sociedade, se não for pra pessoa também. Não quero lutar pelo socialismo porque o socialismo é a forma, a melhor, não é a melhor forma de organizar e viver o mundo e parará, periri, poró. Não é só por isso, não. Pela ciência por trás dela, mas é porque também ela diz respeito ao tipo de vida que eu quero viver. Que eu quero ver. Uma vida em que as pessoas tenham dignidade. Em que ninguém precisa morar na rua. Em que ninguém precise colocar o filho para trabalhar na roça. Tá ligado? Que nenhuma mãe tenha que ver o seu filho num cartaz de desaparecido. Tá ligado? Sei lá, velho. Sei lá. Tá diminuindo a população preta e parda no Brasil. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho, falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né? Dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. Gente, você está culpabilizando a pobreza. Está individualizando a pobreza. E, gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Não é possível que você tá se ouvindo e tá achando que faz sentido essa tua linha de raciocínio. A pessoa sabe que é pobre, sabe que não vai poder deixar de ser pobre e quer perpetuar a pobreza. Não, gente, olha aqui. Mas a culpa não é dos pais. Concordo, a culpa é de um sistema que não é mutável. Não é mutável, não vai mudar, gente. A realidade é essa. Então, a partir do momento Pronto, né? Essa realidade é que essa. você sabe disso... Infelizmente, gente, a gente tenta ser otimista e falar que tem que conscientizar, tem que trabalhar pra mudar o sistema, etc, etc, etc. Mas sendo realista no universo que a gente vive, onde, 2 ou 3 meses atrás, um semestrinho assim, do ano passado, a gente tava discutindo se viado pode ou não casar, né? Então você querer dizer que a única... Mas a questão é justamente essa, né? Isso é até um debate interessante que o Marx faz no livro da Questão Judaica. Ele vai debater sobre o reconhecimento da sociedade civil. A pessoa LGBT casar, ela, dentro da perspectiva do direito civil, né, do direito civil burguês, ela é um avanço muito grande, porque garante esse lugar. Mas aí tá outro ponto pra gente pensar. A luta é por uma luta da institucionalidade? É só ao direito do reconhecimento do casamento civil, da ordem jurídica expedida pelo Estado burguês? Esse é o direito? Ser reconhecido como um cidadão do Estado democrático de direito burguês e só? Isso é um passo importante. Mas ele não pode ser o norte da luta. Tá ligado? Ele não pode ser o norte desse processo. Não pode. Ainda mais porque, por mais que a gente possa até pensar, Ismael tá falando de realismo. Isso não é realismo, né? Não é realismo. Porque se dar conta de como a realidade está constituída não serve em si mesmo para nada. Vou aqui observar, né? Beleza, a realidade tá assim. Então a gente tá vendo aqui, as coisas estão acontecendo, parará, periri, pororó. O que a gente faz com isso é o que importa. E aí que entra a movimentação política, tá ligado? A luta pelo direito ao aborto legal, universal e gratuito. A criação de creches públicas. A estatização das escolas infantis, que hoje em São Paulo são praticamente todas terceirizadas, com a atuação de muitas organizações religiosas no meio aqui, tá ligado? Essa é a luta que dá concreta. Porque dizer, a sociedade é uma merda, isso é uma merda, a gente tá avançando a passos de tartaruga. Isso não é ser realista. Isso é ser derrotista. Só isso. Sim, tá uma merda, tá tudo uma merda. Sim, e aí? E aí? O que a gente faz com isso? Pessimismo da razão, otimismo da vontade, né? Se tá tudo uma merda, se tá tudo caminhando nesses passos, então foda-se, velho. Foda-se. Tá ligado? A gente vai avançar. Porque tem muito pra avançar, tem muito pra fazer.
única solução é mudar o sistema, é você viver um pouquinho no mundo da lua, né? Não é uma coisa simples, do dia pra noite. Não, agora tudo não é mudou. mesmo. As escolas agora têm tablets e todos Não, e fora isso, né? Escola ter tablet é um negócio que sabem a realidade que vivem. Ai, que mentira. A culpa é sua. E é isso de novo, né? A realidade não vai mudar do dia pra noite. E pode ser ainda que ela enfrente reveses. Que ela enfrente mudanças que vão colocar ela num lugar para trás de onde ela esteve anteriormente. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que saber que a nossa tarefa não é alterar toda a realidade da noite pro dia num passe de mágica no estalar de dedos. Quem dera pudesse ser fácil, bom assim. Não é. E nunca vai ser. Essas contradições vão continuar existindo. A gente se mobiliza na direção para que elas possam ser superadas. De mesmo assim querer colocar pessoas nesse mundo pra viver a mesma miséria que você. Eu tava na praia no domingo com meus pais. 3 irmãos, eu acredito que sejam 3 irmãos. Uma escadinha assim, vieram pedir pro meu pai o resto do peixe que a gente tinha comido. Estavam sozinhos. A menina mais velha devia ter no máximo 7 anos. E aí o outro devia ter 4, 5 e o outro menorzinho uns 3 anos. Logo depois da nossa cadeira, tinha uma moça com 3 filhos dela. E ela tava comprando sorvete pros filhos. E a menina pediu sorvete e a mulher negou. E ela ficou olhando os filhos da moça tomarem sorvete até eles acabarem. Quando eles acabaram, ela foi embora. 7 anos, tendo que sobreviver sozinha. Porque a mãe não liga, porque a mãe não se importa. Não, mas aí você tirou essa conclusão de onde, moça? Ligado? Meio não, né? Bem perigoso esse tipo de abordagem. Porque não teve. E o pai, mas enfim. Às vezes, direcionamento. Me fala quando é que essa criança vai subir na vida. Qual é a chance? Quais chances ela tem de sair dessa linha de pobreza? Perfeito! Pouquíssimas! Quase nenhuma! Exatamente! Ela quase não tem chance de sair dessa condição. O que mostra pra gente que a solução desse problema não é uma solução que vai culpabilizar e castigar o ente individual por uma questão estrutural e que se expressa dinamicamente, que se expressa materialmente em todas as pessoas. E que corrobora com o seu argumento, moça. Sim, essa criança não vai ter praticamente chance de ascender na vida. Não vai ter. Não vai ter. Agora, a gente vai responsabilizar a mãe, o pai, a criança, sabe? Complicado. Pois é. Esse vídeo já é do caos.sutil, lá no TikTok. Pobre não pode ter filhos. Fonte, tirei do meu top. Essa é uma das coisas mais ridículas e mais idiotas que eu já escutei na face da terra, tirando que ela é plana, Cristal Brás. Acho que você foi na onda das outras idiotas que estão produzindo esse tipo de conteúdo pra você falar sobre uma coisa que você não tem ciência do que você tá falando. A família é a máxima da representação do poder burguês. Caralho, porra, é bom que é o revezamento entre essa geração promete e essa geração promete, hein? É a produção da hegemonia de poder branco, elitista, cisgênero, heterossexual. Ou seja, para o rico, pode sim ter uma família doriana perfeita. Vamos dar dignidade para esse filho, vamos dar estudo, vamos dar letramento, vamos dar possibilidades, vamos dar acessos e recursos. E pro pobre, não, trabalha. Você tem que trabalhar. O filho do pobre trabalha. O filho do pobre trabalha na onde? No semáforo. O filho do pobre trabalha na onde? Escravizado. Ele tá sendo sarcástico. E fora isso, né? O filho do pobre também trabalha na indústria, trabalha no agro, trabalha na lojinha, trabalha fudido no shopping. Mas é isso, né? Na escala 6x1, tá lá. Seja leve sarcasmo. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja... Eu acho que ele foi sarcástico. Pobre não tem infância, não tem adolescência. Mas é porque é pobre. O filho do pobre tem que se matar pra passar a porra do Enem. Porque ele não tem recursos, acessos financeiros. Quem que não pode... E aí a merda é essa, né? Olha só, a pessoa não tem acesso... E é um ponto importante que tá certo. A pessoa não tem acesso a recursos financeiros, né? O problema não é o acesso ao recurso financeiro, é porque o recurso financeiro, o dinheiro, faz a mediação entre aquilo que a pessoa precisa e aquele objeto que ela está vendo, como, por exemplo, o cuidado com a criança, a saúde, a educação, a comida, etc. e tal. Então, o dinheiro faz essa intermediação por quê? Porque essa relação ela é permeada pela dinâmica da relação das mercadorias, da produção social de mercadorias. Porque senão a gente pode também acabar caindo no discurso que não, basta você dar dinheiro e acabou. Mas a relação mercadológica se mantém. A relação de compreender aquela necessidade humana como um serviço, como uma mercadoria e não como um direito se mantém. Então não é nem só o recurso financeiro que faz essa intermediação, não é ele que impede, né? É a falta de salário mínimo com dignidade, com valorização. É a falta do acesso a essas estruturas.
As pessoas não deveriam pagar para seus filhos serem educados. Porra. Simples assim. Simples assim. Não deveriam pagar por isso. Não deveriam pagar para ter acesso a um hospital decente. Elas não deveriam pagar por isso, porra. Porque o pagamento é exatamente essa intermediação que revela como essas questões são mercantilizadas. Portanto, não são feitas para o bem-estar humano. Não são feitas para o deleite humano, para a necessidade humana. São feitas com vistas à busca do lucro. Acabou, acabou. Você paga energia elétrica por quê? Porque tem a empresa que ganha dinheiro fazendo essa distribuição, que tem o controle, lá, lá. Você paga para um grupo grande de saúde, plano de saúde, para quê? Para ter acesso à saúde, mas os caras têm os lucros bilionários. Tá ligado? A mercantilização da vida faz com que, sob essa perspectiva, a ordem dominante seja a ordem imposta pela burguesia, que é a ordem do lucro, da acumulação de capitais, da valorização infinita, da guerra entre os capitalistas, para ver quem domina o mundo, quem lucra mais. Enquanto o dia inteiro, Não nasce. Só pode viver no mundo quem é rico. Nossa, que discurso higienista, que discurso separatista. E aí o problema, né, até para poder fazer, é foda, né, é oposição do lado, oposição do outro, para poder fazer um complemento, né, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai achar que o problema é a pessoa não ter dinheiro, que esse é o problema. O problema é a pessoa não ter dinheiro, entende? Isso é parte do problema, mas pensar a solução desse problema significa criar uma estrutura que garanta que essa mercadoria, o dinheiro, essa mercadoria que você troca por outras mercadorias, não seja o centro gravitacional dessas trocas. A solução passa, por exemplo, para não criar programas de austeridade, né? Porque com programas de austeridade, o investimento público em saúde, em educação, em preservação, em lazer, em tudo, ele é diminuído para poder atender a perspectivas e visões do mercado, que vai depois, diante da precarização e da falta de oferta desse tipo de estrutura para a sociedade comum, oferecer isso como uma mercadoria. Então você não precisa mais do hospital público. Você acessa um hospital privado que você paga ali no seu aplicativo, você paga R$100 para ir no médico, rapidão, pega uma filinha, pá, já era. Só você vê quanta gente tem nesses doutor consulta da vida, pô. Que é retrato da precarização do trabalho, retrato da precarização do acesso à saúde como um direito universal. Tá ligado? Do problema estrutural de financiamento, do problema estrutural de fornecimento de medicamento, de equipamento, de tudo. Tá ligado? Aparofóbico, no mínimo. O que mais me choca, ao invés de utilizar a influência que tem... E é claro, né? Contra o pobre vai ter ainda um preconceito estrutural muito maior, mas eu acho que é preciso tomar cuidado com essa brisa para não... Porque senão a gente cai no discurso da renda básica universal. Aí já era, né? A renda básica universal que vai servir para quê? Vai servir para poder garantir a continuidade das demandas dos mercados capitalistas e privados que estão inseridos no fornecimento desses direitos. Ninguém vai morrer, toma aqui um voucher. Ligado? Ninguém vai morrer, toma aqui um voucher para você acessar uma escola. Para poder mudar paradigmas a respeito do que a gente vive na sociedade, com a falta de recursos e com a vulnerabilidade social extrema, né? A gente tá produzindo esse tipo de discurso idiota pra ver quem viraliza ou não, pra quem abre a porra um item de luxo caríssimo e fica... Então, aqui eu já te achei burro, todo o respeito do mundo. Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Eu entendo que, de começo, essa frase, pobre não deveria ter filho, ela é muito forte, né? É uma frase, pá, que ela chega com 2 pés na porta. Mas você acabou de falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Não. No geral, o seu discurso foi o mesmo. Não muda em nada. No final, o objetivo é o mesmo. Que as pessoas entendam que filho não é só bênção. Filho não é só amor e carinho e carícias. Pô, filho é custo não, por favor, Coisas não. maravilhosas. Filho é obrigação, filho é educação, filho é saúde. E colocando mais uma vida no mundo, você vai fazer essa pessoa sofrer, né? Eu falo porque eu fui uma criança pobre, gente, vocês não têm ideia. Acredito que muitos de vocês tenham, muitos de vocês também tiveram essa mesma realidade que eu, de você ver como... Mano, e tipo, é isso, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tá ligado disso. Isso é, sobretudo na realidade das mães solo, um negócio real pra caralho. Mas, tipo, é outra parada, né? Porque esse tipo de perspectiva para a masculinidade, ela gira num eixo totalmente diferente.
Eu recebi um pedido outro dia de uma seguidora pedindo para eu fazer um vídeo falando sobre trabalho, jornada dupla e jornada tripla de trabalho não remunerado das mulheres. Porque por mais que o cara fosse, e ela comenta, né, um cara de esquerda, tal, progressista, tal, que chega em casa depois do trampo e vai jogar videogame. Acho que eles não têm filhos. Não lembro se ela tinha filho. Mas vai jogar videogame. Aí todo o trabalho doméstico, todo o trabalho fica na carga de quem? Nas costas de quem? Então essa percepção é uma parada importante, viu? Isso diz respeito justamente a pensar a organização social do trabalho doméstico. De extirpar essa separação. De entender a necessidade formadora também de nós homens nesses espaços e ambientes. De entender a necessidade de socialização do trabalho doméstico. E não escrever, eu sou feminista, vai encarar na barriga, né? Ir comer um x-salada como um evento anual. Você comeu um lanche. Sabe quantos anos eu tinha quando eu comi McDonald's pela primeira vez? 18. E essas coisas, essa falta de acesso, essa falta de inclusão nos ambientes, inclusão em todos os lugares. E aí essa questão, né? A falta de inclusão. Inclusão, você quer se incluir nessas dinâmicas de sociedade. E tipo, é isso, acesso a McDonald's não é nada, né? Basicamente, mexe com a cabeça das pessoas. E não é todo mundo que tem culhão pra bater de frente e falar: olha, eu não tive acesso direito à educação, eu não tive acesso direito a saneamento básico, eu não tive acesso direito a quase nada, mas eu vou me esforçar, vou estudar. Porque muita gente que não tem acesso nenhum, gente, sinceramente, a pessoa tá cagando. Ela viu a mãe dela, o pai dela, o avô dela, a avó dela, todos eles morrendo dentro de um trabalho, e pra eles isso é normal. Então, desculpa, como é o seu nome? Caos Ponto Sutil. Eu achei seu discurso burro. Não é porque você falou com uma palavrinha bonita exatamente a mesma coisa que eu tô falando que deixa de ser isso. Que a gente precisa discutir por que a mídia faz com que as pessoas tenham tanta vontade de ter 15, 16 filhos e que elas ainda assim achem normal, mesmo vendo a dificuldade que ela tá tendo pra criar o primeiro filho, ela vai ter um segundo. Pergunta sincera, assim, vocês estão cheirando, vocês estão vendo cocô, o que tá acontecendo? Eu tô vendo um monte de dondoca no TikTok falando assim, porque eu acho muito interessante a dinâmica do TikTok, como, tipo, aparecem umas pessoas que eu não faço a menor ideia de quem sejam, assim, e que aparentemente são muito famosas, né? A internet é uma coisa. Pobre não pode ter filho. Gente, bom dia. Achei demais a diva com a toalhinha na cabeça. Primeiramente, um bando de marmanja crescida, um bando de menina véia, ou seja, já terminou o ensino primário, já terminou a educação básica, Porra, e lembrar aí que uma parte considerável das pessoas no Brasil ainda não tem acesso e completo ao ensino médio. A galera. Nessa bosta, vamos lá. E realmente, gente, é uma opinião que você pode ter, né? Eu tinha essa opinião quando eu tinha 13 anos e acreditava que o mundo se resolvia basicamente com muita conversa. Mas, gente, vocês acham que se fosse simples assim, já não tinham feito uma solução? Então, mas é que ninguém tá falando que é simples assim, moça. Ah, Ismael, peraí, quando você ironiza e fala da parada de não dá pra fazer tudo em um dia, não sei o quê, você tá se referenciando a esse argumento. O arroba dela é @milmix, com 2 is e um x no final. Então, pobre não pode ter filho. Pra mim, essa frase é só um grande resumão a algumas outras ideias. Ninguém tá com a arma na cabeça do pobre falando, se você tem mais um filho, a gente atira, né? Não precisa, né? Não precisa. A polícia já faz isso. Ninguém tá com escopeta, 51 AK-47 de maneira alguma. Tá, né? O problema é esse. Tá. O problema é esse. O problema, na verdade, é que não precisa e tá. E tá, né? Criança segurando o guarda-chuva e tomando tiro do helicóptero. É criança sendo torturada. É gente desaparecendo na Baixada Santista. Vai ver o quê? É jovem, né? Você vai... A mesma linha. Mesma linha de pessoa. Alguém botou em você, você vai na polícia e você denuncia, tá? As pessoas acham... Pois meio que as instituições de Estado, né? Ah, sim. As autoridades. Ah, sim, né? Elas estão falando uma coisa assim, tipo, solução da vida. É verdade, pobre não pode ter filho, porque senão... Não é questão de pobre não poder ter filho. Pobre pode, até porque a gente não tá querendo mudar nenhuma lei aqui, sabe? Com esse discurso. A gente tá querendo colocar e tentar fazer algumas pessoas entenderem que a solução da vida dela não é botar mais uma cria no mundo, entendeu? Que será que 4 filhos já não é suficiente, Virgínia? Fica mais pobre, mais gente sofre, piriri. Mas aí a questão é justamente essa, né? O pobre, não é que ele não pode, né? Ele não deveria ter filho, né? Essa é a centralidade do discurso. O pobre não deveria ter mais filho. Ninguém vai questionar que a Virgínia deveria ter mais um filho. Ninguém.
Ninguém se questiona sobre isso. Ninguém. Pororó cria mais pobres, né? Sabe quem que falou isso? Thomas Malthus, tá? Teoria da população que é malthusiana. Basicamente pobres têm muitos filhos, por isso eles são pobres, porque não conseguem prover para os seus filhos. Então países pobres têm mais filhos e assim é um ciclo vicioso. A pobreza alimenta a natalidade aumenta a pobreza. E quando vocês falam pra mim que o indivíduo pobre não ter filhos é uma coisa de solução de política pública... Eu disse isso em algum momento, que pobre não ter filho é solução. Saiu da minha boca? Não saiu. E até agora, de todo mundo que a gente viu, no caso, a Questão Brás, que é a única que defende, as outras duas pessoas não defendem, ninguém falou que é solução, gente. Ninguém falou que pobre deixar de ter 500 filhos vai... Ah, mas aí também, né? Melhorar o mundo, vai acabar com todos os problemas. É uma coisa que ajuda a solucionar o problema de pobreza e sofrimento de pessoas em pobreza. E só para poder esclarecer também, teoria malthusiana, ela parte de uma perspectiva sobre produtividade, né? É sobre uma parada assim, que o Thomas Malthus vai defender a perspectiva de que enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. E que, portanto, a solução da diminuição populacional seria algo interessante para poder garantir o abastecimento geral. Mas a gente pode, né? Eu não vou nem falar que isso está certo naquela época, né? Hoje em dia, com o incremento da produtividade, isso já não... né? A produção de alimentos cresce em progressão geométrica. Cresce, tá? Cresce pra caralho. Só que cresce soja, boi, minério de ferro, enfim, commodities, né? Commodities inseridos aonde? Na estrutura mundial capitalista. Vocês acham que não seria, por exemplo, proveitoso para o Brasil pegar as estruturas que existem do agronegócio a partir do processo de nacionalização das terras e conseguir criar uma estrutura produtiva grande o suficiente, variada, com a participação de comunidades e coisas assim, para poder prover alimentos para o Brasil todo? Isso não seria possível? É possível pra caralho, velho. Pra caralho. Olha quanto investimento técnico-científico tem o agro, pô. Olha o maquinário, a tecnologia, tudo. Mas, né? No Brasil, vocês estão me falando basicamente isso, né? Não é revolucionário, um europeu branco já pensou isso há muitos anos. E a gente sabe exatamente o que o europeu branco pensava. Eu acho que pra mim o problema é também a gente, por erro assim, né? Não fazer o recorte de classe em cima disso. Porque as pessoas brasileiras e pretas na periferia vão pensar coisas horríveis também, né? Vão pensar coisas parecidas com essa também. Tempo, né? Se não bastasse fazer a mediação, né? Trazer toda a culpa pro indivíduo, né? Pro pobre que tem filho, porque é a culpa dele que a criança sofre, não sei o quê. Ao invés de questionar... Então, não é total a culpa, mas parte da... Só um segundinho, gente. Eita! O Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Rapaz... A culpa é sim. Vamos lá, vamos dos exemplos assim soltos. Em alguns dos casos, realmente, a pessoa não teve acesso à informação, a pessoa não teve o letramento de que aquilo poderia levar a um problema maior no futuro, mas às vezes a pessoa teve. Às vezes a pessoa, mesmo percebendo e entendendo que não tá fazendo bem botar 6 a 7 bonecos no mundo, ela mesmo assim continua achando que, não, sexto filho realmente pesado pra comprar o leitinho, mas acho que no 7º, acho que vai. Porque se... Mania, que a brisa é essa? Se a pessoa quiser ter uma família grande, pô, sabe? Não dá? Não pode? O discurso existe. Pode não existir na sua bolha. Claro, tá tudo bem não existir aí onde você tá. Mas ele existe. Não é porque você não teve acesso que ele deixou de existir. Gente, é extremamente comum, sabe? Não é muito inacessível, não. Para pra pensar um pouco. Não pode falar que o pobre não pode ter filho. Olha que pesadíssimo. Mas é muito leve uma criança não ter acesso, né, à educação. Ela tem que andar 6, 7 horas com mais 5 irmãos nas costas, cuidando dos irmãos, que não tem dinheiro pra pagar babá. Isso é normal. O filho mais velho tem que trabalhar de babá. Então, o problema é justamente isso. É isso ser normal. E a gente achar que a solução é recomendar que as pessoas não tenham mais filhos. É tentar tampar um vazamento de uma caixa com o dedo. Assim, esperar, né? Que o dedo segure. Não tem infância. Não, mas pesado mesmo é falar. Pobre não pode ter filho. Aí realmente... Bum! Estourou a maior bomba do Brasil, gente. Depois dessa frase, acabou tudo. Explodiu o Planalto. Há toda uma estrutura que mantém essas pessoas na pobreza de propósito. Trazer essa lógica pro Brasil, um país que é extremamente desigual, mas mais do que isso, é um país onde a pobreza tem cor e tem raça...
Vocês percebem como esse discurso tá, tipo, a 2 passos de limpeza étnica? Ai, discordo totalmente, minha filha. Vamos lá, eu sei que no Brasil, por conta da falta de reforma agrária que a gente teve depois da abolição da escravatura, entre várias aspas, até porque uma escravidão que é abolida, mas a pessoa não pode nem ir na escola, não é abolição porra nenhuma, mas você tentar conscientizar e dizer com todas as palavras pro pobre que se ele continuar fazendo isso é uma coisa ruim, eu realmente não vejo como isso pode acabar com a vida das pessoas. Eu entendo que, nossa, realmente é um discurso muito pesado, né? Poderia ser usado outras palavras, poderia. Mas no Brasil que a gente tem até hoje, você falar com frasezinha bonitinha não adianta nada. O Brasil ele precisa de choque de realidade, tá? Até porque a gente tenta falar todo com discurso bonitinho, coitadinho, coisa assim, há muito tempo e não adianta nada. Mas vai que, numa dessas de você jogar a verdade nua e crua na cara da pessoa, ela não bota um pouco de consciência na cabeça e vai estudar sobre o assunto. Já parou pra pensar nisso? Com esse discurso de que, nós temos que mudar toda uma estrutura, que só mudando essa estrutura... Tá, mas isso que você tá mudando a estrutura, minha filha, já nasceu 500 milhões de pessoas. Sim, mas entendeu? é isso, é só movimento. pelo medo de uma frase bater meio torto em 3, 4, 5 pessoas, sabe? Meu objetivo, pelo menos, de conscientização é fazer com que as pessoas entendam que, tá, você quer ter filho? Ótimo, tenha o filho. É muito legal, é maravilhoso ter um filho. Mas planeje pra você ter pra você ter 2 quando você tem condição, sabe? Que se você não tá conseguindo se sustentar, poxa, espera um pouco. Tenta voltar a estudar, se programar. E fora isso, né? O estudo muitas vezes não é garantia de ascensão social nenhuma. E o lance, né? A brisa que pode parecer um pouco exagerado, né? Que tá a 2 passos da limpeza étnica e tal. Eu acho que esse discurso, né? Ele produz uma naturalização daquilo que é a culpabilização individual da pobreza. Eu acho que em uma estrutura, né? De maneira mais... não sei se a longo prazo ou em um certo aceno, uma certa determinação, esse discurso vai naturalmente caminhar para uma tendência de culpabilização de um certo setor da sociedade, né, por essa questão de terem os filhos. É complicado. Sabe? Para que talvez lá na frente... E é isso, né? A gente precisa diferenciar planejamento familiar e ter ou não ter filhos. Quando você estiver mais preparado financeiramente, você tem essa criança. Porque com esse discurso de que, devemos mudar todo o sistema, desculpa, mas você não vai fazer nada com isso. O discurso pelo discurso não faz nada. Eu acredito num meio termo, principalmente. Perfeito. O discurso pelo discurso não faz nada. Perfeito. Perfeito. E é justamente por isso que isso não é um discurso, tá ligado? É isso. Para a gente poder alterar essa realidade dinamicamente e totalmente, a gente precisa se mobilizar e se organizar para isso. Mas para isso a gente tem que entender quais são as nossas palavras de ordem, quais são as determinações que vão formar a base desse pensamento, né? De que é importante. Exatamente, se a menina ficar grávida, o que ela faz? Não tem direito ao aborto? Depende, né? Se ela for rica, ela vai ter direito. Se ela for pobre, ela vai ter direito ao cabide. É importante o choque de realidade, mas também é importante você tentar mudar algo, né? Principalmente quando a gente tá falando de um sistema por dentro. Mas você falar que a pessoa, única e exclusivamente por dizer que pobre não pode ter filho, ela tá acabando com toda uma sociedade, eu acho de um exagero. Peraí. Olá, gente, eu sei que tem algumas pessoas que vão ficar com raiva de mim, mas vamos lá. Eu vou falar. Tenho muitas mulheres vão lá na rede vizinha minha pedir dinheiro. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7 filhos. Eu preciso de ajuda, não tenho condições, eu tô sem alimento, tá sendo o quê? Eu sei que antes de você ter esses filhos, sua condição já era desse jeito, né? O nome da diva é Canela Seca OE. Lembrando, todos os arrobas estão aqui na descrição. Então, pra que você teve filhos? Se você sabia que não dava de cuidar de um filho, não tem condições de criar um filho, não tem condições de dar uma vida boa pro seu filho, pra que você teve esse montão de filho? Gente, é direto me perturbando o dia todo. Mas aí na hora de apoiar, mas aí o problema é esse, né? Aí a política que tem de austeridade impede esse tipo de conscientização, de política pública, né? Sei lá, né? Você, não vou dizer vítima, né? Acho que a questão não é transformar em vítima, não é isso, né? Mas é você culpar o carteiro. Você culpa o carteiro e não a mensagem. E se não ajudar, fala que não é humilde, fala que é ruim. Eu só tive uma filha. No tempo eu não pensava de jeito nenhum. Se eu pensasse igual agora, gente, não. Agora eu tenho condições de sustentar assim uns 3, 4 meninos, mas eu não quero não. Eu não quero, porque eu não sei quando é que minha estabilidade financeira vai ficar boa. Até quando, eu não sei.
Então eu não quero, só uma e pronto. Então tem gente que me critica, que fala assim, já teve só uma, tu tá bom de ter 3, 4, 5 meninos. Quem vai criar é eu, né, você? Uma das coisas que eu já ouvi também é que, é muito fácil você falar pro pobre não ter filho quando você tem acesso a entretenimento. Tem muito aquele discurso, né, de, não, porque você tem tantos filhos, né, você tem 6 filhos, não tem televisão em casa. Isso é realidade, tá? Muitas vezes, gente, essa quantidade de crianças, ela vem de um certo tédio, né? A pessoa não tem o que fazer e tal, e vamos fazer. Vocês sabem muito bem de onde que vem os filhos, né? Não tô aqui pra conscientizar ninguém. Uma hora dessa, acho que todo mundo sabe como que entra dentro da barriga. Mas, óbvio, tem casos que, poxa, o primeiro filho aconteceu por acidente, tudo mais, não teve como fazer nada, beleza. Aí o segundo filho, ele também veio por acidente. Nossa, realmente, né? Já o terceiro também veio por acidente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você sabe bem como evitar, você sabe o que fazer pra não ter aquele filho, você já tá indo pro terceiro, mesmo sabendo o que aconteceu nos outros 2? E eu conheço uma que teve 5 filhos só pra ser sustentada pelo Bolsa Família. 5, só foi operada depois que a família foi lá no médico, forçou ela pra operar pra não ter mais. Mano, é sempre a história da grávida de Taubaté metafórica, né? Teve 8 filhos pra ter Bolsa Família. A galera acha que o Bolsa Família foi uma política que tinha tanta concretude que daria para ser feito esse tipo de coisa, mas tinham vários critérios que tinham que ser seguidos e outras políticas em paralelo que aconteciam com o Bolsa Família. Mudou a vida de muita gente, foi importante para poder tirar imediatamente as pessoas da pobreza por muita gente. Mas é um discurso horrível, conservador. É um discurso conservador. É isso, é um discurso de pobre tem filho para poder botar no mundo e ganhar a bolsa. Tá ligado? É muito difícil, né? Porque quantos casos são assim, né? Quantos? Senão tinha uns 8 meninos já. Esse discurso também do Bolsa Família, eu tinha um certo receio dele, porque é realmente um pouco xenofóbico. Até porque quando a gente vê esse discurso de uma mulher que teve 5, 6 filhos para ser sustentada pelo Bolsa Família, etc e tal, geralmente as pessoas estão falando de pessoas do norte, nordeste. Só que quando você para de ver o mundo com aquele filtro das redes sociais e você começa a olhar pra realidade, você vê que realmente não são todos os casos, mas tem pessoas que realmente acreditam que os 100 e poucos reais do Bolsa Família vão fazer a família viver melhor. Esse discurso realmente existe na vida real. São casos isolados, óbvio, mas esse discurso ainda existe. E tipo assim, filho é da mãe. Ou só não é da mãe, se caso ela abandonar o filho e não querer mais dar pra outra pessoa, né? Aí não é. Mas a maioria das vezes o filho... Nossa, velho. Olha, é complicado, viu? Primeiro porque 150 reais muda a vida mesmo, né? Acho que hoje em dia menos, mas naquele período mudava-se bastante, né? Inclusive, o Bolsa Família vai ajudar, né? Várias mães solos a conseguirem gerir, porque a maior parte dos lares brasileiros são gerenciados por mulheres, né? Mães solos, inclusive. O filho sempre é da mãe. E aí é uma mãe que não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso ao serviço básico de creche, de alimentação, de saúde, de educação. Não tem porra nenhuma, né? Não tem acesso a nada. E ainda corre o risco do filho dela, uma criança, tomar um tiro das autoridades, né? Então é isso. Então, no posto de saúde é de graça. Você tem anticoncepcional, tem aquele outro lá, tá? Injeção. Perfeito. Se é caso isolado, nem deveria ser uma questão. Pois é. Graça. Não custa nada você sair da sua casa pra ir pro posto de saúde, se prevenir lá, tá? Pega lá as coisas, prevenir e tal. Melhor do que você tá comprando fralda, leite, roupa, remédio, comida, gente, é tanta coisa. Pra que pobre tem filhos? Pra quê? Só pra tá dando mais despesa pra deixar a criança sofrendo, então. Olha isso, velho. Por que pobre tem filho? Pra poder gerar despesa. O problema é esse. É porque a gente, na sociedade capitalista, transformou a família e a necessidade de manutenção da família em uma dinâmica atravessada pelas relações de produção mercantis. Esse é o problema. Se não pode criar, não tem filho. @franciscawami027. Eu mesmo, quando tive meu filho, deixei de comer pra poder dar pra ele. Filho não é pra pobre. Pô, isso é foda, né? Não é que filho não é pra pobre, né? Que filho não é pra pobre. É isso, filho é pra rico? Só rico pode ter filho? Mas é uma distopia, né? É uma parada meio Mad Max Estrela da Fúria. A casta mais alta vai ter filho, enquanto as pessoas aqui embaixo se degladeiam pra pegar um copo d'água. Tem um relato tão pesado sobre isso que vocês vão ficar chocados. Eu moro em Guarapari, pra quem não sabe, aqui tem muito morador de rua.
Minha amiga é dona de uma loja num bairro bem movimentado aqui de Guarapari e a gente estava sentado em frente à loja dela até que passou um casal de moradores de rua. Nisso que eles estavam passando, eles pararam e começaram a falar com a gente e a gente deu atenção a eles. Aí quando eles começaram a falar, a gente ficou super surpreso. O homem começou a falar que eles estavam passando por um momento difícil porque o sonho deles era ter um filho. E eles tiveram um filho morando na rua. Sim, pessoal, 2 pessoas que moram na rua, que não sabem se vão se alimentar no final do dia, dizem que têm o sonho de ter uma criança. E eles sonharam e realizaram, porque eles tiveram esse filho. Só que alguém gravou eles, né, lá na rua com a criança, e esse vídeo chegou nos Estados Unidos. Nisso, o Conselho Tutelar foi lá e pegou a criança deles. Que isso? Que isso? O Conselho Tutelar, que inclusive hoje é ocupado por muitas pessoas que têm relação direta com a propagação desse discurso ultra-religioso e conservador, que faz oração em porta de hospital para que a criança que foi estuprada não faça um aborto. É esse tipo de gente que está no Conselho Tutelar. É esse tipo de gente. Pelo amor de Deus. Sobre a questão dos Estados Unidos, eu tô dizendo porque ele disse, não sou eu que tô dizendo. Só que o que eu achei extremamente errado é que eles tiraram essa criança deles e eles não sabem de nada da criança. A criança foi sequestrada, velho. Tá ligado? Mano, na ditadura militar, existia sequestro de filho de militante, de recém-nascido, de grávida e tal, e os filhos eram cedidos pra militares, pra esposas de militares. Barriga de aluguel, velho. Existe também, sabe? É isso, as crianças que são adotadas, que são sequestradas dos seus pais, muitas vezes sobre processos irregulares. Crianças roubadas, velho. Realmente nada, eu não sei se isso tá na lei, se isso é correto, mas eu achei muita maldade até. É óbvio que essa criança não poderia ficar com eles porque eles não tinham condição de dar uma casa, uma comida, nada pra criança. Só que ao mesmo tempo eles tiraram a criança deles como se fosse um cachorro no pet shop, como se fosse um bezerro desmamado, entendeu? Não teve nenhum acompanhamento psicológico pra eles, parece que não explicaram nada certo pra eles. Enfim, pessoal, antes de você ter um filho, pensa se você tem condições de criar, condições financeiras, psicológicas e etc. Pô, é horrível, né? Porque, tipo, de um lado é preciso entender, né, que há uma necessidade da educação sexual nesse sentido, desse tipo de prevenção, desse tipo de preparo, mas isso não é ofertado. Isso não existe estruturalmente, isso não é concreto para as pessoas acessarem. Como exigir isso, né? Esse é o problema. Como eu falei, esse discurso de que você não pode falar a frase de pobre não pode ter filho, e acha que isso vai mudar alguma coisa de fato, né? Enquanto você, de braços cruzados, espera que alguém mude o sistema pra você, esse meio tempo, né, vai se perpetuando não só várias crianças que não vão ter acesso a nada, mas também esse sonho na cabeça das pessoas, sabe? De que a criança é o que resolve tudo. Ter um filho, cara, incrível, e vai resolver todos os problemas, porque os filhos são abençoados. Porque filho não é um anel que você vê na joalheria e fala, eu quero ter um. Você tem que ter condições pra isso. Se você entende sobre o processo de adoção, explica aí se os pais têm direito a acompanhamento psicológico pra entender que a criança vai ter um futuro melhor em outra família que pode criar, ou como é que funciona. E é isso. A minha opinião já dei, acredito eu. Porém, vocês podem, enquanto os apoiadores estão aqui passando, sintam-se livres, por favor, pra discutir aqui nos comentários. Inclusive... Foi bem ruim, né? Várias questões aí pra trazer em debate, pra poder pensar. Complicado demais, gente. Complicado demais, né? Ó, quero fazer aqui a recomendação pra todos vocês de lerem um texto que eu tava lendo ontem. Esse texto aqui. As relações entre os sexos e a luta de classes. Não vou ler ele agora porque o vídeo já ficou gigantesco, mas vale muito a pena. É muito atual. É muito atual. Muito. É um pouco bizarramente atual. Mandei aí no link pra vocês. Beleza? Então, porra, enfim, terrível. Muito ruim, nossa, muito ruim. Ah, Ismael, por quê? Por quê?